Então, como que a gente determina a decisão ótima nesse problema? Uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente usar o teorema que a gente viu da vez passada, né? Então, a utilidade de uma função de decisão é a utilidade esperada dessa função de decisão. E com isso a gente conseguiria calcular a utilidade de cada possível função de decisão e encontrar qual é a função de decisão ótima. Então, como que a gente faria isso? A gente poderia vir aqui, né? E a gente, por exemplo, gostaria de calcular qual é a utilidade do Δ1, por exemplo. E é uma variável aleatória que depende de x. Isso aqui vai ser simplesmente a esperança da utilidade. E daí o Δ1 de x ele vai nos dar uma escolha, né? Uma alternativa escolhida. E daí, além da alternativa escolhida, a gente precisa do θ, que também é uma variável aleatória. Então, nota que essa é uma esperança sobre duas quantidades, o x e o θ. Então, ele vai ser uma soma dupla, né, sobre todos os valores de x e sobre todos os valores de θ. E se a gente for calcular essa utilidade esperada, o que isso vai ser? Vai ser igual a utilidade de Δ1 zero, e daí, por exemplo, não chover, vezes a probabilidade de x é igual a zero e não chover. E daí, em vez de colocar x é igual a zero, eu vou colocar só zero e não chover, porque vai ficar muito longo aqui se eu escrever tudo. Então, a gente tem a probabilidade de zero e não chover. E a gente pode colocar mais a utilidade de Δ1 zero e chover, vezes a probabilidade de zero e chover. Zero e chover. Daí mais a utilidade de Δ1 1 e não chover, mais a utilidade de Δ1 1 e chover, vezes a probabilidade de 1 e chover, vezes a probabilidade de 1 e chover. Então a gente está somando sobre todos os possíveis valores de previsão de chuva e sobre todos os possíveis valores de chuva, né? Opa, e aqui era não chover, cometi um pequeno engano, né? Só tem uma questão. Para o Δ1, o que a gente tinha? O Δ1 de 0 e o Δ1 de 1, se a gente voltar aqui, o Δ1 de 0 e o Δ1 de 1 são ambos não levar ao guarda-chuva. Então, o que a gente tem aqui? U de não levar ao guarda-chuva e não chover, vezes P de 0 e não chover, mais U de não levar ao guarda-chuva e chover, vezes P de 0 e chover, mais U de não levar ao guarda-chuva e não chover, vezes o P de 1 e não chover, mais U de não levar ao guarda-chuva e chover, vezes o P de 1 e chover. Daí a gente pode ver aqui que a gente está essencialmente, como essa função de decisão não leva ao guarda-chuva, sempre, a gente está essencialmente calculando a utilidade de não levar ao guarda-chuva. Porque a gente vê, por exemplo, que esses dois termos aqui, a gente poderia colocar o U de não levar ao guarda-chuva e não chover em evidência. E da mesma forma aqui a gente poderia colocar o U de não levar ao guarda-chuva e chover em evidência. E daí a gente teria a probabilidade de 0 e não chover, mais a probabilidade de 1 e não chover, que vai dar simplesmente a probabilidade de não chover. Então a gente pode agrupar esses termos, né? Isso aqui vai ser a utilidade de não levar ao guarda-chuva e não chover, vezes a probabilidade de não chover, mais a utilidade de não levar ao guarda-chuva e chover, vezes a probabilidade de chover. E daí a gente poderia substituir números aqui. Nos slides a gente vê que a probabilidade de chover é 0,1.
E a utilidade de não levar o guarda-chuva e não chover é 1. E a utilidade de não levar o guarda-chuva e chover é 0. Então essa parte aqui vai zerar. E essa parte aqui vai ficar 1 vezes a probabilidade de não chover, que é 0,9. Então aqui a gente tem 0,9 como sendo a utilidade do ΔI. Agora a gente pode tentar calcular a utilidade do ΔI. Opa, eu tinha ficado um tempo ali no slide anterior, mas eu só substituí os números aqui, né? Então, a utilidade de não levar o guarda-chuva e chover é 0. Então, zera a expressão à direita aqui. E a utilidade de não levar o guarda-chuva e não chover é 1. E a probabilidade de não chover é 0,9. Então, no final, a gente obtém 0,9 aqui no resultado final. Então, vamos tentar calcular a utilidade para o ΔI. A primeira parte que eu escrevi aqui, ela é a mesma coisa, a única coisa que eu vou ter que substituir por ΔI, em vez do ΔI, que a gente está calculando para o ΔI. Né? Então, eu posso substituir tudo por ΔI. E daí a gente teria que prosseguir. E não vai ter uma simplificação tão simples assim desse outra forma de fazer as contas. Porque o ΔI é um pouco mais articulado, né? Ele de fato usa os dados para tomar uma decisão. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que a utilidade, o ΔI é não levar o guarda-chuva se não tem previsão de chuva. Então, ΔI de 0 de fato dá não levar o guarda-chuva, ΔI de 0 dá não levar o guarda-chuva, mas o ΔI de 1 ele vai ser levar o guarda-chuva. Então, vocês veem aqui que muda um pouco as utilidades que a gente está calculando. E a gente vê da forma que a gente montou isso aqui, a gente vê que a probabilidade de 0 e não chover, etc., sempre vão aparecer, porque eles não dependem, né, da função de decisão que a gente está pegando. Então, para fazer outras contas, a gente já pode substituir esses valores. Então, a probabilidade de não ter previsão de chuva e não chover, o que vai ser? Vai ser a probabilidade de não chover, que a probabilidade de não chover é 0,9, e a probabilidade de não ter previsão de chuva, dado que não vai chover, é o complementar do P de x é igual a 1, dado que θ é igual a não chover. Então, vai ser 1 menos 0,2, que é 0,8. Então, no final, vai dar 0,9 vezes 0,8, que é 0,72. Então, eu posso substituir o 0,72 aqui na probabilidade de não ter previsão de chuva e não chover. É 0,72. Da mesma forma, a probabilidade de ter previsão de chuva e não chover seria a probabilidade de não chover, que é 0,9, vezes a probabilidade de ter previsão de chuva dado que não vai chover. Então vai ser 0,2 vezes 0,9, que vai dar 0,18. Então a probabilidade aqui vai dar 0,18. E daí agora a gente pode ver para chover. Então a gente viu que a probabilidade de chover é 0,1 e a probabilidade de ter previsão do tempo que dado que vai chover é 0,9. Então vai dar 0,09 aqui. E aqui vai dar 0,1 vezes 0,1. Então vai dar 0,01. Então esses valores não vão depender da função de decisão. Como a gente vai calcular várias funções de decisão, a gente pode deixar esses valores aqui. E daí a gente só tem que substituir os valores para a função de utilidade, né? Que esses sim estão, no final das contas, dependendo do delta. Então, aqui a utilidade de não levar o guarda-chuva e não chover. A gente viu que é o que tem maior utilidade, já tem a utilidade de 1. A utilidade de não levar o guarda-chuva e chover é o que tem pior utilidade. Ele tem utilidade de 0. A utilidade de levar o guarda-chuva e chover é 0,3. E a utilidade de não levar o guarda-chuva
de levar o guarda-chuva, né, e não chover. Isso aqui tem utilidade 0,8, se eu não me engano. Então a gente teria que fazer essa conta aqui. Vamos ver quanto que vai dar essa conta. Seria 0,72 mais 0,18 vezes 0,8 mais 0,3 vezes 0,09. Então a gente vê aqui que para essa utilidade esperada aqui, deu 0,891. Então aqui vai dar igual a 0,891. E a gente pode... eu vou apagar esse primeiro pedaço aqui, que é só a definição. E a gente pode guardar os valores que a gente está encontrando. Então a utilidade do ΔI, a gente viu que é 0,9. A utilidade do ΔI2, a gente viu que é 0,891. E daí a gente teria também que fazer a utilidade do ΔI3 e a utilidade do ΔI4. Então vamos fazer a utilidade do ΔI3 e do ΔI4. Então a gente vai, em vez de calcular no ΔI2, a gente vai calcular no ΔI3 aqui. E a gente vê que a utilidade do ΔI3, o ΔI3 ele faz outras decisões diferentes do ΔI2, né? Então, se não tem previsão de chuva, o ΔI3 ele leva o guarda-chuva. E se tem previsão de chuva, o ΔI3 não leva o guarda-chuva. Então agora a gente tem que completar outros valores aqui. Então a utilidade de levar o guarda-chuva e não chover, a gente viu que isso é 0,8 nos números que a gente colocou aqui. A utilidade de levar o guarda-chuva e chover é 0,3. A utilidade de não levar o guarda-chuva e não chover é 1. E a utilidade de não levar o guarda-chuva e chover é 0. Então agora a gente só teria que fazer essa conta aqui para achar a utilidade do 0,3, do ΔI3. E eu vou fazer a parte aqui na calculadora. Ela é simplesmente 0,8 vezes 0,72 mais 0,3 vezes 0,01 mais 1 vezes 0,18 mais 0. Então a utilidade deu 0,759 aqui, nesse exemplo. Então a gente pode colocar aqui 0,759. E daí, por último, a gente tem o ΔI4. E o ΔI4 a gente viu que é a decisão que sempre leva o guarda-chuva. Então o que ele muda? O ΔI4 aqui a gente tem sempre levar o guarda-chuva. E a conta para ele vai estar a mesma coisa do que uma decisão sem dados. Afinal de contas, não importa qual dado é observado, ele sempre decide a mesma coisa. O resultado final da conta vai dar o mesmo, né? Então ele sempre leva o guarda-chuva. Então tem duas coisas. Leva o guarda-chuva e não chove. Leva o guarda-chuva e não chove, a gente viu que é 0,8. E leva o guarda-chuva e chove, a gente viu que é 0,3. Então, a gente pode calcular fazer as contas aqui. O que vai dar? Vai dar simplesmente 0,8 vezes 0,72 mais 0,18. Então, 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3
vezes 0,1, que dá 0,75. Então, a gente pode completar, o último aqui é 0,75. Então, a gente calculou a utilidade esperada de cada uma das funções de decisão, e a gente viu que a decisão com a maior utilidade esperada é o ΔI, que é nunca levar o guarda-chuva, ele tem a utilidade 0,9, então a função de decisão ótima é ignorar a previsão de tempo e nunca levar o guarda-chuva. É claro que isso é para esses valores. A gente está vendo que essa pessoa colocou que, a priori, né, ele colocou que a probabilidade de não chover era extremamente baixa, ele colocou 0,1, né? Então um exercício que seria muito legal seria vocês refazerem essas contas, se a pessoa coloca aqui a priori a probabilidade de não chover é meio, por exemplo. Então aumentou muito a probabilidade de chuva. Daí ainda assim você vai ignorar a previsão do tempo e não levar o guarda-chuva, mesmo que a previsão do tempo diga que vai chover? Esse é um exercício muito bom que eu aconselho a todos vocês fazerem. Mas para a gente resolver a decisão ótima, a gente fez muitas contas aqui. E a gente vai ver no próximo vídeo uma forma mais fácil de achar a decisão ótima, que é a forma extensiva de um problema de decisão. Então, nos vemos lá.